A tragédia de Santa Maria, primeira parte, os redivivos, capítulo 4, Max. Passaram-se alguns meses desde a venturosa manhã em que o sombrio solar de Santa Maria recebera de retorno, reencarnada na pessoa de Pamela, a bênção inestimável da presença da sua antiga senhora. Durante os primeiros dias, a novel proprietária mantivera-se recolhida, absorta na leitura das recomendações constantes do testamento que a tornara possuidora da fazenda, e particularmente no diário íntimo do comendador, no qual importantes segredos de família e revelações de suma gravidade foram escritos propositadamente para ela, a orientá-la para sucessos futuros. Com a sucessão dos dias, porém, visível transformação operava-se não só no interior da velha residência, mas até mesmo na mais afastada área de plantio. Dir-se-ia que as velhas dependências despertaram para a nova fase de utilizações depois do letárgico pesadelo que durara cerca de 60 longos anos. E conquanto conservasse carinhosamente as relíquias tradicionais da família, como baixelas, mobiliário de estilo, coleções de arte, câmaras e gabinetes preferidos e principalmente os objetos de uso pertencentes à bela Esmeralda, Pamela imprimira em tudo o cunho encantador da sua própria personalidade, afastando, tanto quanto possível, as lembranças amargurosas do nefasto pretérito, as inspirações do seu idealismo espírito evangélico. Assim, despertando sugestões sadias e renovadoras para um presente sereno e um futuro promissor. Compreendendo, outro sim, as possibilidades da enorme área agrícola que lhe viera às mãos, e como espírita, a grave responsabilidade que assumira perante as leis, ao ser empossada de tão grandes riquezas, concordou com a própria consciência em prestar de boa mente ao Senhor o testemunho das mesmas, como tão bem prestara o da pobreza, na qual nascera e vivera até ali. Orou, portanto, elevando-se em comunhão plena com seus guias espirituais ao Todo-Poderoso Criador, suplicando inspirações e ensejos de bem aplicar, no seio da sociedade como na intimidade do lar, o empréstimo que o céu lhe fazia, tornando-a depositária da fortuna dos antigos barbedos. Comovidos e atentos, aqueles lúcidos obreiros da vinha celeste não lhe recusaram a mercê, pois que haviam sincera nos propósitos, entrando todos ali perscrutar as possibilidades e tendências aproveitáveis para o caso, visando a sagrada programação de intuições e a mim mesmo incumbindo de uma vigilância direta e permanente, a fim de lhe facilitar os nobres anelos, sem, todavia, interferir no seu livre-arbítrio, desmerecendo-lhe os méritos que pudesse adquirir segundo as normas por que se conduzisse na sublime peleja. Dispus-me, então, a observá-la, valendo-me da autoridade de que fora investido, examinando seus atos, perscrutando-lhe os pensamentos e intenções, a estas discretamente incentivando se as percebia razoáveis, por meio de fugazes intuições, ou advertindo-a sob o mesmo sutil processo, não raro também durante sonhos inteligentes, se porventura se deixava arrastar pelos impulsos generosos, mas pouco comedidos e prudentes do seu temperamento franco e confiante em excesso, pois que Pamela possuía coração simples e angelical, incapaz de ações menos sinceras, tornando-se credora, por isso mesmo, do incentivo que lhe concedíamos. Assim foi que havia em conferência com seu administrador e demais auxiliares responsáveis, discutindo a necessidade de substituir os métodos agrários empregados nos serviços da fazenda, por antiquados e ineficientes, por outros mais modernos,
harmonizados com as necessidades impostas pelo progresso. E isso a fim de que o patrimônio de Santa Maria viesse a consolidar, agora, a tradição de lavoura fecunda e celeiro rico e abençoado que fora noutros tempos. Será urgente, sugeria, surpreendendo pelo acerto dos conceitos. Ela, que ainda ontem vivera a existência penosa de uma grande cidade, onde jamais se cogita de assuntos agrícolas, senão à hora do almoço ou do jantar, quando escasseiam hortaliças. Será urgente transformarmos nossos campos em messes abençoadas, onde o Senhor Jesus gostaria de demorar seu divino olhar, louvando nossos esforços por produzirmos abundância de produtos para quantos nos cercam. Não me seduzem lucros excessivos, cobiçando para mim mesma a vida faustosa e pródiga ao embalo dos prazeres mundanos. Ao contrário, não conservo ambições de ampliar os haveres deixados pelo Sr. Barbedo, senão no sentido de conservar o suficiente para desenvolver um programa humanitário e fraternal junto dos que trabalham e sofrem dentro da sociedade, os quais não podemos desprezar, segundo os princípios filosóficos e religiosos que esposo e as recomendações do mesmo Senhor Barbedo, lavradas em testamento, as quais ele próprio receberia do nobre espírito de sua filha, com quem se comunicava, segundo afirma em seu diário íntimo, frequentemente por via mediúnica. Aprovo os seus projetos, minha senhora, honrosos e humanitários, dignos de uma descendente de Barbedo. Estou a seu inteiro dispor, ansioso por emprestar minha colaboração ao programa estabelecido. Como pretende, porém, iniciar? Adveio o capitão Inácio, admirando as disposições varonis da corajosa jovem. Bem, principiaremos a renovadora peleja, demolindo os miseráveis casebres em que residem estes pobres colonos e que datam ainda dos tempos do comendador. Tomaremos a inadiável medida de construir novas habitações, pequenas residências mais confortáveis e higiênicas, capazes de extirpar os complexos de humilhação e inferioridade que se observam nesses infelizes trabalhadores agrícolas, tão abandonados sempre do amparo que lhes é devido pelos valorosos proprietários. Eu me sentirei humilhada e contrafeita perante minha própria consciência, capitão Inácio, residindo neste solar esplêndido, enquanto os obreiros das minhas searas sofrem insolúveis penúrias naqueles tugúrios de miséria e opróbrio, que acolá distingo estigmatizando nossos campos tão formosos na sua exuberância produtiva, com seus vultos desoladores evidenciando desconforto e abandono. Sim, aplicaremos leis humanitárias e protetoras ao trabalhador de nossas eiras. Facultaremos amparo social às suas famílias, educação conveniente a ele próprio como aos seus familiares, reformando tanto quanto possível seu primitivo modo de existência, a fim de que se sinta confiante e esperançado nas ardentes lidas campestres, despreocupado da deserção para os grandes centros industriais, abandonando a lavoura que necessariamente se ressentiria decrescendo com tal abandono. Vejo que alimenta ideias avançadas no plano social, minha senhora, e felicito-me por partilhar das mesmas. Percebo que se inspira com efeito em diretrizes modernas e muito democratas, o que equivale dizer humanitárias e fraternas. Compreendo por isso mesmo que muito há a realizar-se em Santa Maria, e para a eficiência de tal programação, sugiro a presença urgente de um técnico consciente e experimentado. Pamela sorriu pensativa,
alongando as irradiações mentais para muito distante do gabinete onde a conferência se realizava, mesmo para muito longe de Santa Maria, e respondeu suavemente enternecida. Sim, capitão Inácio, há urgência de um técnico, e prefiro que seja europeu. Havemos de mandá-lo vir da Suíça. E Max Niemeyer chegou finalmente a Santa Maria por um apoteótico entardecer do mês de abril, quando os aromas festivos dos jardins engalanavam os ares com a ardência das suas manifestações. Somente então fora ele informado de quem realmente requisitara suas experiências de agrônomo para a rica mansão, uma vez que, temendo ferir-lhe as possíveis suscetibilidades, Pamela incumbira aqueles auxiliares das providências para a sua vinda para o Brasil, tal como sabia ser o seu mais ardente desejo, preferindo, porém, manter-se em plano discreto. Confessou-se encantado e feliz o jovem europeu, conquanto surpreendido. E ao se abraçarem efusivamente, risonhos e felizes, quais ternos amantes, separados desde muito, ambos intimamente se confessaram que a comoção de que se sentiam possuídos era algo de mais vivo e enternecedor do que seria de esperar. Nenhuma sombra de dificuldade para o entendimento linguístico que se fazia indispensável viera arrefecer a satisfação de que se sentiam invadidos. Entenderam-se em Esperanto, magnificamente, agora que pessoalmente se conheciam, como antes por correspondência epistolar e da literatura. E capitão Inácio, amigo do progresso e cioso da boa figura que se prometera apresentar por toda a parte, por uma ética toda pessoal que entendera desenvolver, bem cedo fez de Max um dileto amigo, pois a amabilidade de Pamela, que começara a guiá-lo pelos meandros sutis e futurosos do precioso idioma, permitiu-lhe palestras e entendimentos muito úteis e interessantes com o jovem suíço, para as operosidades que se faziam mister na fazenda. A vida então começou a decorrer ativa e febril em Santa Maria. Max era culto, inteligente, desambicioso, dinâmico. Dir-se-ia haver acumulado na própria personalidade dos séculos de experiências que são os mais eficientes patrimônio dos povos europeus. Aos mais delicados impasses atendia com facilidade e acerto. Os mais complexos problemas que se antepunham na sua nova carreira solucionava-os com prudência e eficiências dignas de menção. Em Santa Maria, sentiu-se como em seus aprazíveis cantões ou em seus exuberantes vales. Era-lhe tudo familiar e grato ao coração. Amava aqueles sítios, percorria-os sorridente e simpatizado, a cavalo ou a pé, a pele muito branca, a crestar-se ao sol rigoroso, os olhos muito azuis e muito ternos, quais os de um adolescente, protegidos contra a inclemência da luz por grandes óculos escuros, dos quais se fizera inseparável. Renovou a propriedade rápida e eficientemente. Remodelou práticas antiquadas, reeducou antigos hábitos, ampliou programas, dedicando-se a um labor incansável em cada detalhe das realizações apresentadas, demonstrando aquele padrão inconfundível do idealista lógico e construtivo, empenhando-se no trabalho exaustivo com devotamento intraduzível, como alguém que reencarnasse desejando a própria consciência, como a divina legislação, testemunhar disposições novas para novas e inadiáveis resoluções. Assim, ressarcindo graves distúrbios de um passado espiritual remoto, deslizes de etapas reencarnatórias só reparáveis por testemunhos árduos de operosidades conscienciosas e honestas.
Pamela, que era espírita, culta e lúcida, familiarizada com os segredos da doutrina excelsa que tudo explica e desvenda a respeito da alma humana e seus destinos, e ademais esclarecida sua mente vigorosa por jactos de intuições inconfundíveis, talvez mesmo reminiscências do passado por ambos vivido em existências pretéritas, compreendia-o plenamente ao vê-lo grave e sóbrio em todas as atitudes, dedicado à fazenda sem outras ambições senão o desejo de bem servir, fazendo brilhante jus, portanto, ao salário que percebia. Ela amava-o profunda, ternamente, nele reconhecendo a sublime realização das suas aspirações de moça. No entanto, o jovem Niemeyer, amável e perfeito cavalheiro, que lhe escrevera outrora da velha e nostálgica Zurique, tão doces epístolas em Esperanto, buriladas de encantadoras insinuações amorosas, esperançado em porvir risonho, agora que se transportara para o seu lado, como tanto parecera desejar, mantinha-se irritantemente discreto, aliado dos antigos sonhos, não deixando jamais transparecer suas impressões ao avistá-la, tal se houvera decepcionado ao conhecê-la pessoalmente. E assim acontecera realmente. Sentia-se diminuído, rodeando-se de incômodos complexos por vê-la tão altamente colocada na sociedade, senhora de enormes cabedais que não sabia sequer avaliar o seu justo valor. Outrora, lendo as doçurosas expressões de reconforto que periodicamente lhe enviara para a Suíça, apegara-se ao desejo de se expatriar para o Brasil, animado porventura ainda mais pela certeza de que em sua personalidade superior encontraria de amor o ideal de amor que lhe convinha, a ele que se reconhecia insatisfeito, incompreendido nas próprias aspirações sentimentais. Então, jubiloso, supunha a modesta professora a se desdobrar em labores como ele mesmo, digna e heroicamente pela própria manutenção. Eis, porém, que a encontrava na posse de cabedais imensos, rica, incensada por uma corte de bajuladores, enquanto ele próprio não passava de um operário seu, servidor de suas vastas propriedades. Sob quais direitos a ela confessaria os sentimentos que lhe abrasavam o coração? Onde o valor suficiente para lhe recordar os castos anseios de amor, os sonhos de um futuro encantador, expressos nas missivas com que se correspondiam em Esperanto? Solicitar-lhe a mão para a realização dos esponsais? Certamente que todo o seu ser não almejava senão por uma hora sacrossanta em que a pudesse estreitar contra o coração abrasado e a ela vinculado pelos róseos laços do matrimônio. De certo que sua alma a elegera convictamente, certificando-o desde o ingresso em Santa Maria de que sua figurinha atraente e serena se acumulava todos os dotes necessários à mulher para se tornar a companheira ideal de um homem como ele. Todavia, pobre, emigrado do berço natal, destituído de bens materiais, sem nenhuma projeção numa sociedade que não se impusera ainda, e, acima de tudo, simples empregado dela própria. Como ousaria propor-lhe aliança matrimonial? Max era excessivamente altivo para se expor ao ridículo ante os próprios conceitos. E o orgulho, então, domou em seus seios arroubos amorosos, tolhendo-o sob uma atitude tão intransigentemente discreta que provocava frequentes lágrimas à pobre Pamela, levando-a a acreditar não ser absolutamente amada. Comumente, eu os observava, a sorrir do meu posto de modesto tutelar de além-túmulo. Investido, consoante, já o confessei, de incumbências recebidas de planos superiores do espaço a respeito de Pamela, e necessariamente também de Max,
que a ela eu sabia ligado por liames espirituais indestrutíveis. E pensava, por vezes, entristecido. Como as convenções sociais terrenas infelicitam as criaturas. Elas próprias, emaranhadas nos enredos preconceituosos que tecem, estabelecem o agravo das próprias provações, permitindo-se descontentamentos penosíssimos, divorciadas que se aprazem de ficar da simplicidade do coração, que tudo facilitaria em torno dos seus passos. Eu vi a minha doce Pamela debulhar-se em lágrimas ocultas de todos, amargurada e sofredora, ela que tanto merecia ser feliz, isolada com as próprias mágoas nos belos aposentos que pertenceram à minha afilhada Esmeralda, supondo-se menosprezada por um coração que, no entanto, a idolatrava, mas o qual também se torturava desencorajado de manifestar-se, escudado em pontos de vista que considerava como dignidade pessoal, mas que, em verdade, não passava de inferior sentimento de orgulho e despeito por não se ver em condições de também ofuscar a outrem com idênticos cabedais. Eu sabia ser o coração de Pamela simples e sereno, incapaz de distinguir na fortuna que herdara quaisquer impedimentos à realização das suas nobres aspirações a respeito do agrônomo suíço. Mas também a este via passar noites insones e desoladas, esbulhando a mente para a solução de interrogativas desesperadoras, na crença de que a jovem fazendeira, ouvindo-lhe os protestos de amor, pudesse suspeitá-lo torpe, ambicioso, capaz de trocar-se por benesses pecuniárias. Dizia então comigo mesmo, que se avenham com os preconceitos. Já é tempo de se pautarem por diretrizes mais concordes com o bom senso. Não interferirei em pormenores que só a eles mesmos dizem respeito. Estão atados espiritualmente pelos mais sublimes laços de afetividade. Hão de se entender, mais tarde ou mais cedo, pela própria força do sentimento que os irmana. Não obstante tais contratempos, não afetava o progresso das eiras de Santa Maria, que prosperavam a olhos vistos. Max trabalhava com amor à própria profissão, para a mulher a quem adorava, e bem inspirado tanto no dever como nas gradas vibrações do empolgante sentimento a que se escravizava, era bem certo que operava milagres na antiga estância do comendador Sequeira de Barbedo. Vilas residenciais para os colonos e funcionários surgiram onde outrora só se distinguiam casebres inóspitos, tristes remanescentes dos tempos da escravatura que o meu digno compadre Antônio de Maria não soubera a tempo expungir de suas terras. E surgiram, sob as mãos do inteligente Max, graciosas e confortáveis na sua singeleza campestre, para júbilo dos empregados da fazenda, desde o administrador ao último trabalhador braçal. A produção multiplicou-se. Os processos agrários mais modernos, inteligentemente aplicados, deram em resultado fartas colheitas, celeiros abarrotados, trabalhadores orgulhosos do próprio labor e confiantes em si mesmos e no futuro. Mesas bem providas, rostos risonhos, lucros nos cofres, novos projetos para prometedor porvir, satisfação geral. Os nomes de Pamela e Max Niemeyer, abençoados entre amistosos votos de prosperidade perene. Em pouco tempo, Santa Maria alindou-se de 1000 aspectos garridos e dir-se-ia que até as searas mais distantes e os riachos que lhe emprestavam frescor e animação, o gado e o passaredo irrequieto, como as flores recendentes e os pomares convidativos, elevavam cânticos de ações de graça ao Criador Supremo, conjugando vibrações harmoniosas com os homens num mesmo amplexo de congratulações fraternas.
Escolas foram levantadas, e Pamela, feliz de poder ser útil ao próximo, alfabetizava e instruía gratuitamente as crianças e adultos, fiel a uma mentalidade iluminada por superiores normas. Compreensiva das necessidades urgentes da pátria e por isso mesmo servindo a humilde, mas eficiente no setor que lhe era afeto. E porque cultivasse a música, repartiu do encantamento que da arte divina recebia, com quem dele também desejasse saturar o próprio coração. E porque assimilasse as sublimes fragrâncias do Evangelho do Mestre Nazareno, distendeu ao coração as lúcidas inspirações celestes e despetalou ensinamentos redentores sobre as almas simples que a rodeavam, moral e mentalmente, reeducando-as para o progresso com o Divino Cordeiro. O próprio Max, a quem de início assuntos filosófico-religiosos não tentavam, passou a interessar-se pelas mesmas empolgantes dissertações que periodicamente a ouvia fazer aos alunos, e encantado e surpreso, deixava-se prender pela palavra inspirada da mulher amada, que lhe apontava aquele traço luminoso porque tanto aspirava sua alma, e cuja ausência do entendimento dele havia pretendido fazê-lo um insatisfeito predisposto à neurastenia e ao negativismo. E tudo sorria em Santa Maria, suscitando dúlcidas vibrações de reconforto, depois de cerca de 60 anos de desoladora aquietação.